as cenas, em geral, quando você está fazendo um roteiro, as cenas são só uma linha ou duas, tá? Então, nessa cena aqui, o fulano vai enfrentar o menininho que ele nem sabia que era o inimigo dele. Pronto. Nessa cena aqui, ele vai descobrir o poder da varinha dele, de madeira. Você começa a descrever, dentro dessa estrutura de 3 atos, como é que vão ser as cenas, o que é que vai acontecer para o percurso do seu protagonista. Tá fazendo sentido, gente? O Jackson aqui, por exemplo, ele tá falando que no meu caso, eu só fui criar um roteiro quase na metade do livro. Antes, só ia escrevendo com uma ideia superficial de como seria o final. Tudo bem. Se a sua ideia inicial te leva até o final, muito bem. Se não, aí é bom você distribuir as cenas. Às vezes, o que eu vejo muitos escritores falarem é que, assim, imaginam as cenas, mas não imaginam o todo. Então, você pensar nessa estrutura de 3 atos e aí distribuir as cenas ao longo desses 3 atos, costuma dar uma organizada. Mas, gente, é estilo Sidney. Experimente para ver se você curte. Né? Bom, temos aqui também, Carol Bottino. Normalmente faço a ficha do livro, coloco um resumo da história, mini-bi dos personagens e, em alguns casos, coloco algo de importante que aconteceu com aquele personagem. Quando você vai escolhendo as cenas, lembre-se que é legal pensar em arcos. O que são arcos? Arcos são aquelas curvinhas de tensão, tá certo? Então é legal você fazer as cenas irem criando um contínuo de encadeamento e tensão. É aí que quem pensa de maneira lógica, nessa hora faz um exercício lógico. Ou seja, tem que pensar o que foi causado antes para dar X resultado. E esse X resultado tem que piorar um pouco a situação lá adiante. Então, esse encadeamento você começa a pensar, sempre pensando em manter a tensão, tá, gente? Então, são os arcos de tensão da sua história, tá? Muito bem. Depois que você faz isso, ou ao mesmo tempo, você começa a criar as linhas alternativas da história. Os roteiros paralelos. O que são isso? São os personagens que não são principais, que vão estar na história em vários momentos e que vão ajudar ou perturbar o protagonista. Então, é interessante criar os subplots, né? As histórias paralelas, as histórias que não são histórias... não são a história central. É super interessante isso, porque enriquece muito e você deve usar de forma estratégica para revelar o personagem. Então, você não deve criar uma história paralela que não tenha nada a ver com nada. É legal ela ter a ver com o tema e ajudar a revelar o protagonista. O protagonista se mostra mais heróico, ou então se mostra um canalha, ou então se mostra numa X situação que o amigo cria, ou o oponente, ou sei lá o quê. Né? Pense nas histórias, por exemplo, as histórias românticas vira e mexe, tem subplot, né? Então, a amiga da protagonista resolve fazer não sei o quê, traz alguém para ler a mão e dar palpite, entra com um fulano para criar ciúme no interesse romântico. Então, pense, né? Os subplots entram ali para dar uma movimentada e para revelar o personagem. Sempre interessante que aí a protagonista se mostre mais generosa, mais maluca, mais isso, mais aquilo, tá? Temos aqui, Helena Grassi. Eu até crio o roteiro, mas às vezes tenho a impressão de que os personagens fogem completamente dele e fico agoniada. Helena, obrigada pelo comentário, porque é isso mesmo. Vamos lembrar que os personagens, quando a gente pensa neles, dá um passado para eles, começa a conversar com eles, eles muitas vezes criam vida. E eles muitas vezes fogem da linha narrativa que você construiu para eles. Eles se recusam. O Stephen King, ele faz um comentário naquele livro dele
sobre o Misery, que é a história daquele fulano que é pego pela fã número 1, e ele é aprisionado e torturado até por ela, né? Porque ela descobre que ele terminou com a série e ela não se conforma, né? Então, o Stephen King conta que ele tinha planejado, esse personagem ia morrer. E aí ele disse, o personagem se recusou a morrer. Então, tá certo isso. O personagem cria vida e ele muitas vezes arrasta a história para determinado lugar. Muito bem, se ele arrastar a história para uma forma que crie tensão, tá tudo certo. Se ele quiser alguma coisa e obrigar você a acompanhar a história, você só se preocupe em acompanhar a história fazendo a curva de tensão, tá? Não deixe ir parar num negócio que não dá em nada, ou seja, ele ficar olhando o mar e pensando na vida e achando tudo lindo. Aí, não, tá? Mas se o seu personagem puxa para uma determinada direção, se a direção tiver conflito, tiver encrenca e revelá-lo, tá tudo certo, tudo ótimo. Vai lá. Temos aqui também, aprender com Libras. Depois que decidi o conflito e coloquei em cada capítulo um resumo, em uma frase, né, o que vai acontecer nele em sequência do início ao fim, então vou desenvolvendo os capítulos. Perfeito. Você escolheu uma forma de fazer o seu roteiro. Perfeito. Exatamente. Esse é um jeito de fazer, tá? A gente tem que fazer o que dá certo. Se tá dando certo para você, yay! Aqui, temos aqui uma... muito obrigada. Muito obrigado. Uma colaboração. Fiz um roteiro bom, mas não consigo achar o cenário. Queria fazer passando em Quebec, mas não inspira a realidade. Como fazer um roteiro funcionar se eu não sei a ambientação convincente? Luí, veja que nessa dica aqui que eu tô dando, a premissa já é um lugar decidido, né? Uma das primeiras decisões que você toma lá no começo. Qual personagem, que é o quê, e qual é a situação desse personagem, ou seja, onde ele está. Isso é primordial porque a forma como você age com o cenário pode dar muitas dicas e pode ajudar a desenvolver a história. Se você está na dúvida, coloque o seu personagem num cenário que você pessoalmente conheça. Minha sugestão. Quanto mais interessante for esse cenário, tanto melhor, mas coloque num cenário que você conheça, porque aí você pode explorá-lo com verossimilhança. Você está dizendo o Quebec não inspira a realidade? Isso provavelmente quer dizer que você não conhece o Quebec, ou não conhece o suficiente para botar seu personagem lá. Então, não sei onde você está, mas se você está em Floripa, bota seu personagem em Floripa. Aliás, belíssimo lugar para fazer uma história, né? Temos vários escritores aqui em Floripa, bota lá. Né? Numa daquelas praias maravilhosas, aprontando alguma, né? Um corre-corre, uma descoberta, um assassinato em alguma daquelas praias lindas, comendo ostra depois, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.